Artilheiro da história do Mineirão. O maior artilheiro do Clube Atlético Mineiro. O maior artilheiro dos clássicos Atlético e Cruzeiro. A maior média de gols em todos os campeonatos brasileiros. Rei. Reinaldo, um dos maiores craques do futebol de todos os tempos. O gênio da camisa número 9. É emoção, deixa mais um torto no chão e o coração do povo num sentimento novo de união. A força do seu gesto eu sei, explode na garganta um rei, o súdito gritando ao rei. Mineiro de Ponte Nova nasceu em 11 de janeiro de 1957. Sexto dos 8 filhos do casal Mário de Lima e Maria Celi. Aos 5 anos ganhou uma camisa do Botafogo com o número 7 de Garrincha. Aos 9 anos é o artilheiro do Campeonato Mirim de Ponte Nova. Eu comecei a jogar futebol em Ponte Nova. Eu estudava no colégio salesiano e jogava no meio dos padres. E eles me colocavam no gol, porque eu desequilibrava a partida. Era difícil driblar os padres, porque naquela época eles jogavam de batina, né? Passar a bola debaixo da perna deles era difícil. Depois, mais tarde, eu fui para o 1º de Maio. O Dr. Walter Isaac me deu uma chuteira de pelica e eu comecei a jogar no 1º de Maio. No 1º de Maio naquela época tinha vários craques, como o Lauro, que jogou no Atlético, o Fifi, mesmo o Timbé, meu irmão. Todos eram grandes jogadores e depois dessas partidas no 1º de Maio, a gente assistia os jogos de Rio, de São Paulo, aqui de Minas. E naquela época eu me espelhava muito nesses grandes jogadores e sonhava em ser jogador de futebol. Em 1971, Reinaldo transfere-se para o Atlético e é artilheiro do Campeonato de Dentes de Leite. Aos 16 anos, é promovido à equipe profissional pelo técnico Tele Santana. Dia 7 de setembro de 1971, o juvenil do Atlético foi jogar lá com o Barbatana e o Simval Martins. E eles conversando no hotel, o dono do hotel falou assim: por que vocês não olham o menino que tem aí? Reinaldo, ele é muito bom, se fosse vocês, dava uma olhada para levá-lo. Todos lá gostavam muito da maneira clássica dele jogar, da qualidade como goleador. Tudo isso me colocou entusiasmado. Dom Miguel Trechan, que era um espanhol que treinava o time juvenil do Ponte-Novense, me indicou para o Barbatana, que era treinador do Atlético. Ele, entusiasmado do futebol, e ficou louquinho com o Reinaldo. Então fiz uma pergunta, por que ele tinha tanto carinho com o menino. Ele falou: olha, é porque ele, pela idade que ele tem e o futebol que ele joga, não é fácil ver. Então você, se for levar, vai levar um fenômeno. Eu ainda brinquei com ele: Dom Miguel, mas fenômeno, com 13, 14 anos. Ele falou: olha, você verá. E os vizinhos todos disseram: você tem coragem de deixar seu filho ir para Belo Horizonte? Falou: olha, você quer ir, meu filho? Quero. Então deixa, ué. Ele vai experimentar e ver. Se der, fica; se não der, volta. E eu cheguei aqui no Atlético em 7 de setembro de 1971. O time do Atlético era campeão nacional, era treinado pelo Tele Santana. E meu primeiro treino aqui foi justamente contra o time campeão nacional. E nesse primeiro treino eu me lembro que eu entrei já enfrentando o Grapete, Vantuí, Vanderlei, Dario. E eu entrei no treino sem ter muita noção de contra quem eu estava jogando, e arrasei com o treino, né? Fiz jogada boa, fiz gols. Então, nesse primeiro treino,
o Tele e o Barbatana conversaram, já acertando a minha contratação. Em maio de 1974, Reinaldo sofre sua primeira cirurgia no joelho. E daí em diante foi uma sequência interminável de cirurgias e tratamentos. Eu comecei a jogar no time profissional do Atlético com 16 anos. Em 1973, eu era um adolescente e já estava disputando o campeonato nacional, jogando contra jogadores com a formação física já de adulto. E nesse primeiro campeonato nacional, eu já sofri a primeira contusão no joelho esquerdo. Volta de 1975, eu cheguei ao Atlético e quase que especificamente convidado pelo Atlético para cuidar do Reinaldo. Ele tinha uma série de problemas no joelho que nós conseguimos contornar, fazendo um tratamento intensivo e conseguindo levar a sua carreira por mais de 10 anos. Em 1978, na Copa do Mundo, a CBF inclusive levou até uma aparelhagem específica para o Reinaldo fazer musculação na Argentina, e eu observava o Reinaldo, eu conhecia tão bem o joelho do Reinaldo, que por fotografias ou por flashes de televisão ou tomadas, eu sabia como estava se comportando. Muitas vezes, da seleção brasileira, até escondido, ele ligava para mim para a gente coordenar o que teria que fazer. E eu orientava até por telefone o tratamento dele durante algum tempo, na época que ele esteve na seleção brasileira. Em 1979, houve necessidade de uma intervenção cirúrgica e eu o levei para um hospital que eu tinha trabalhado nos Estados Unidos, o Lenox Hill Hospital em Nova York, e ele foi operado naquela época por um dos maiores especialistas na área, que era o Dr. James Nicholas. Foi uma recuperação muito demorada, ele ficou praticamente uns 10 meses sem jogar, mas depois nós conseguimos levar a carreira dele, como eu já disse, por uns 10 anos. Se ele estivesse vivendo na época de hoje, com as evoluções tecnológicas que nós temos na cirurgia do joelho, sem dúvida nenhuma ele teria um outro tipo de evolução na sua carreira.